Olá pessoal, bom dia. Vamos para a nossa aula. Nós estamos começando agora o segundo bimestre, um pouco atrasado em decorrência, da paralisação das aulas presenciais. Mas vamos tocando que no final, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, nesse bimestre agora, no bimestre passado, eu trabalhei sempre a revisão, texto, sempre coisas que nós de alguma forma já havíamos visto, nos primeiros dias de aula em que estivemos presentes. Mas como a coisa se estendeu muito, as aulas foram sendo suspensas gradativamente, porque nós estamos impossibilitados de estarmos conjuntamente. Então agora nesse bimestre nós vamos introduzir alguns conteúdos novos. Então hoje, por exemplo, nós vamos começar a falar de substantivos. Tá? Substantivo é o nome dado na língua portuguesa, a nossa língua, das palavras que dão nome às coisas e aos seres, tudo, aos objetos, aos animais, às pessoas, que dão nome às coisas, reais, aos seres, vivos e até às coisas que nós cremos, mas que nós não vemos, como por exemplo Deus é um substantivo, tá? Fé é um substantivo, tá? Então, é a classe de palavras que dá nome às coisas, ao sentimento também, saudade é um tipo de substantivo, amizade, Processos, estados, fenômenos, por exemplo, chuvas, calor, temporal, substância, enfim, que dá nome a tudo. Esses substantivos, eles têm uma classificação, eles têm uma divisão. Existem os substantivos comuns, que são aqueles que dão nome, sempre estou falando isso com vocês na sala de aula, nome às coisas comuns, aos objetos, por exemplo, grampeador, caneta, comum, substantivos comum. Agora, existem os substantivos próprios, que são nomes de pessoas, por exemplo, Edgar, o nome de cada um de vocês, Deus é um substantivo próprio, E existe aí tem as tabelinhas para cada, por exemplo, comum, cachorro, Mas se eu tiver um cachorrinho com o nome de Doug, por exemplo, já é nome Doug, é nome próprio de cachorro. Então tem que ser sempre escrito com letra maiúscula. País é um substantivo comum, que se refere a qualquer país. Agora, quando eu falo Brasil, é um nome, próprio, porque é o nome de um país. Escritor. Escritor é alguém que escreve, é um substantivo comum. Entretanto, quando eu falo o nome de um escritor, como Carolina de Jesus, é um substantivo próprio. E eu sempre vou escrever com letra maiúscula, e isso eu já falei para vocês várias vezes. Tá? Existe também os substantivos, uma outra classificação, que é substantivos concretos e substantivos abstratos. Concreto é tudo que é palpável. Concreto, concreto, é palpável. Agora existe os abstratos que eu não vejo, mas seja pela fé, ou seja por sentimento, a gente sabe que existe. Por exemplo, amizade. Por exemplo, Deus, eu não vejo, mas a gente crê que existe, a gente sente. Então, eles são mais no campo do sentimento. Tá? Também tem uma tabelinha que faz esse comparativo. Concreto, por exemplo, cimento. Cimento é um substantivo concreto, é um material que eu faço uma massa, para eu poder construir. Agora, imaginação. Ele é abstrato, porque eu não pego a imaginação. A imaginação é um sentimento, é uma percepção. Saci Pererê. Agora, apesar de ser uma história criada, mas é um personagem, que foi criado, então, que faz parte do folclore brasileiro. Então, é concreto. Agora, mitologia, isso é um mito, uma história criada, já é abstrato. Por exemplo, assim, dragão, também é
uma, uma lenda, né? Mas a figura do dragão é concreta. No entanto, medo, como é um sentimento, é abstrato, né? Professor, a figura de uma pessoa, né? Seja homem ou mulher, né? Agora, o ensino é abstrato. Tá? Ser humano, nós todos somos concreto. Vida é abstrato. Que a gente não tem como apalpar a vida. A gente, né, tem uma vida, né, sente por meio dessa vida, né, temos sentimentos, mas não é algo palpável. Tá? Nós temos outra classificação de substantivos, que é os primitivos e derivados. Super simples entender isso. Primitivo é aquele que dá origem a outras palavras. Por exemplo, pedra é primitivo. Porque a partir da palavra pedra, eu posso dar o nome a pedreiro, pedregulho, né? Várias outras. Então, pedreiro é derivado. Porque derivou, surgiu, originou de quem? Da palavra pedra. Por exemplo, flor é um substantivo primitivo. Da palavra flor vão surgir outras, por exemplo, floricultura. Tá? Floricultura derivou de quem? Do substantivo primitivo flor. Lenha é um substantivo primitivo, que dessa palavra vão surgir outras. Por exemplo, lenhador. Rato, substantivo primitivo, dela vai surgir o quê? Ratoeira. E assim por diante, tá? E existem os substantivos simples e compostos. Substantivos simples são aqueles que é formado por uma palavrinha só, como muitos que eu já li, né? Rato, né? Vou dar outro exemplo. Pé é um substantivo simples. Moleque, um substantivo simples. Mas quando eu formo pé de moleque, eu já tenho um substantivo composto, porque é composto por quê? Várias palavras. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Eu tenho a palavra flor. É um substantivo simples. Agora, eu tenho a palavra beija-flor. É um substantivo composto. Por que composto? Duas palavrinhas que compõem esse substantivo, que é o nome de um pássaro, uma espécie, né? Não é o nome dele, uma espécie de pássaro, ok? E existem os substantivos coletivos, que são aqueles que dão ideia de um conjunto, de um coletivo. Coletivo quer dizer grupo, conjunto. Por exemplo, pessoa, uma só, é individual. Mas quando eu falo assim, povo, sociedade, eu estou falando de um coletivo, tá? Árvore, uma. Quando eu falo floresta, várias árvores. Nós chamamos isso de substantivos coletivos. Bom? Aí abaixo tem uma atividade que vocês vão fazer pesquisando esses exemplos que vocês vão ver na folhinha. Ó, existem as tabelinhas, ó, que vai fazendo um comparativo, ó, comum, próprio, né, que eu expliquei. Aí depois os concretos, que são aqueles palpáveis, e os derivados. Vocês vão pesquisar nessas tabelinhas. Depois tem os primitivos, não, é concreto e abstrato, desculpa. Depois tem os primitivos e os derivados. E depois tem o coletivo. Bom, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá, durante o dia. Tá bom? Um abraço, fique com Deus, bons estudos.